Olá, amada igreja, graça e paz. É interessante a gente notar que nesses dias nós estamos com muito ruído na comunicação, muitas vozes querendo ser a voz da verdade. Nesses dias de pandemia, nós temos ouvido várias vozes. É muito interessante, mas essas vozes, às vezes, elas vêm, ecoam e somem. Outras ficam por aí, mas são vozes que não são verídicas, não são verdadeiras. E outras vozes são de falsos profetas. Falsos profetas. Então, hoje eu estava lembrando de um texto lá do Novo Testamento do apóstolo Pedro, quando ele fala sobre as Escrituras, não é? As inspirações da Escritura, a inspiração das Escrituras, e sobre como é que Deus trouxe a revelação das Escrituras para o homem, para a humanidade. Então, nesses dias que muitas vozes querem se fazer ouvidas, mas elas não têm base, elas não têm consolidação nelas mesmas, elas evaporam como um vapor. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus ela é constante. Ela é uma voz que foi dita tanto no passado quanto agora está sendo dita no presente, como será no futuro, a mesma, a mesma. Então o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 16 ao 21, ele fala sobre a superioridade da palavra de Deus. E nesse estudo bíblico de hoje, rápido, um estudo bíblico rápido, só para a gente relembrar as Escrituras, eu queria falar sobre o tema, a verdade das Escrituras. A verdade das Escrituras. E é muito interessante, então, o texto, eu quero destacar aqui, de 2 Pedro, capítulo 1, do verso 16 ao 21, eu quero destacar dois versículos, que diz assim na palavra de Deus, versos 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém da particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a verdade nas Escrituras, ou das Escrituras, é interessante que sempre vai ser assim. Hoje nós temos as vozes das mídias, dos cientistas, os médicos, os enfermeiros e etc. Nós temos as vozes dos políticos, as vozes dos falsos profetas. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje para nós, como povo de Deus, que nós temos que ouvir a voz de Deus. E onde está revelada a voz de Deus? Na Escritura Sagrada. Na Escritura Sagrada. E é muito interessante, então, nós observarmos isso. E hoje eu quero chamar, mas precisamos ouvir mais a voz das Escrituras. O que são as Escrituras? As Escrituras são conjuntos de livros escritos no Antigo e no Novo Testamento, que é a palavra de Deus. É a revelação de Deus para o homem. É a revelação de Deus para a sua graça e misericórdia, para o seu juízo, para a sua vontade, para a sua salvação. É aquilo que está no pensamento e no coração de Deus, que está contida aqui nas Escrituras, e é a própria Escritura. O Senhor Jesus, como Logo de Deus, ele diz que Ele é a verdade e a vida. E é interessante que a palavra de Deus ela é verdadeira. Então, o nosso tema, a verdade bíblica, é uma verdade escrita.
E eu quero então aproveitar para dizer que este é o primeiro ensino que nós temos aqui nesse texto do apóstolo Pedro. A verdade bíblica é uma verdade escrita. Diz aqui o texto que nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É interessante que esse mover de Deus pelo Espírito, ele traz a revelação dele, e esses homens, eles passam a escrever esta revelação. Olha o verso 21 desse texto. Diz que jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Percebamos o verso 16. Diz assim, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que homens santos escreveram da parte de Deus, a sua vontade, a sua revelação. E é interessante que os profetas no Antigo Testamento, os apóstolos e outros escritores da palavra de Deus, diz o texto que eles não falaram da glória de Deus, nem da vinda do Senhor Jesus, sem que primeiramente tivesse passado isso na mente, no coração de Deus. Porque o apóstolo diz que aqui ele não fala do poder nem da vinda do nosso Senhor Jesus, no verso 16, dizendo que são como fábulas engenhosamente inventadas, conforme nós temos visto nesses dias. As pessoas inventam um enredo tão grande para dizer uma coisa, e às vezes vamos pesquisar, vamos ver, não tem nenhuma verdade nisso. Então, o primeiro ensino de 4 que eu quero trazer nesse momento. Primeiro, a verdade bíblica é uma verdade escrita. Eles viram, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, todo aquele mover de Deus pelo seu Santo Espírito. E aí eles escrevem, aí eles colocam no Testamento, colocam nas Escrituras, e isso, o povo de Israel, isso o povo do Novo Testamento, e nós que estamos com a palavra de Deus agora, nós temos visto como é uma verdade que não muda. A palavra de Deus, ela não muda. A verdade das Escrituras, elas são permanentes. O segundo ensino que nós temos desse texto, as Escrituras dão testemunho da verdade. As Escrituras dão testemunho da verdade. Então o apóstolo Pedro, ele fala que quando falaram do poder e da vinda do Senhor Jesus, não eram fábulas engenhosamente inventadas, mas eles mesmos foram testemunhas da graça, do poder, do juízo de Deus no Antigo Testamento, como do amor de Deus expressado na pessoa do Senhor Jesus, agora no Novo Testamento. Eles foram testemunhas oculares, eles viram, eles andaram com Jesus, aprenderam de Jesus, pelos ensinos de Jesus, viram Jesus crucificado, viram Jesus morto, viram Jesus ressuscitado e assunto aos céus. Então, eles têm uma verdade da qual eles são testemunhas. O apóstolo Pedro, então, ele diz isso e escreve isso porque ele sabia que ele passaria. Mas conforme o próprio Senhor Jesus diz que a palavra dele não passará. E aí ele deixa escrito para que nós possamos entender e aprender a palavra. Também há um terceiro ensino nesta palavra do apóstolo Pedro. Há terceiro ensino: a luz das Escrituras ilumina a verdade. A luz das Escrituras ilumina a verdade. Olha se não é assim que diz o verso 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva
nasça no vosso coração. Veja, a luz das Escrituras ilumina a verdade. O apóstolo Pedro, ele usa aqui, então, uma figura do seu tempo. Ele usa aqui a figura da candeia, da lamparina. A candeia, ela ilumina, ela é posta para iluminar um lugar escuro, tenebroso. E nós estamos numa época dessa, uma época tenebrosa, uma época de pandemia, uma época de morte, uma época de assaltos, uma época que a humanidade está toda perdida na escuridão de tantas vozes, na escuridão de tantas informações falsas, falsos profetas pregando sobre a segunda vinda de Cristo. Nós precisamos ter uma clareza nisso. E o apóstolo Pedro diz que como a lamparina, como a candeia do seu tempo, assim é a palavra de Deus. Veja a ilustração dele. A candeia, a lamparina sozinha, por ela, não tem efeito nenhum, é um objeto qualquer. Mas quando é colocado nela o óleo e acende o fogo, ela ilumina todo o espaço. Assim é a palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus acende, move o coração do homem para o homem escrever aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a revelação de Deus para o homem, então este mover do Espírito é como uma luz que vai iluminando os nossos caminhos, iluminando por toda parte onde passamos. A palavra de Deus lá no Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Precisamos de uma luz, precisamos de uma lâmpada. E qual é ela? Diz o salmista, o Espírito de Deus. É a própria palavra, são as Escrituras, os livros do Antigo e do Novo Testamento. Você tem lido esses livros, meditado neles, aprendido deles, pregado eles, ensinado deles. Nós precisamos, então, ter isso em nossa mente. Um quarto ensino nesse texto do apóstolo Pedro é as Escrituras revelam a verdade divina. As Escrituras revelam a verdade divina. Assim como as vozes, muitas delas hoje, não revelam a verdade humana, a verdade da ciência ou dos conhecimentos sobre o coronavírus, a Covid-19. Pelo contrário, em contraste a isso, o apóstolo Pedro diz que as Escrituras, elas revelam a verdade divina. Na Bíblia está a própria vontade de Deus revelada para mim e para você. Então nós precisamos entender isso. É o que diz o verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus, da parte de Deus, movido pelo Espírito do próprio Deus. Sensacional isso daqui. As Escrituras revelam a verdade divina, aquilo que Deus quer para a sua vida, para a minha. Aqui, quando o apóstolo está falando da vinda do Senhor Jesus, ele estava trazendo um exemplo daquilo que ele, João e Tiago, viveram com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Mas assim como Jesus brilhou, como Jesus resplandeceu, ali Jesus estava mostrando a sua glória, a glória do Pai. E o Pai dizia a ele: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Da mesma forma, Deus na sua palavra está mostrando, apontando para Jesus como o Salvador deste mundo, mostrando para Jesus como o Cordeiro de Deus, mostrando para Jesus como a luz do mundo. Para nós chegarmos a Ele, nós temos que passar pelo seu Filho Jesus. E é muito interessante porque quando o apóstolo Pedro fala, assim como nós falamos da vinda de Jesus, o Filho de Deus, assim também as Escrituras falam. E assim ele virá pela segunda vez. E ele, talvez nesse momento, agora angustiante, de epidemia, de muito sofrer, talvez é o momento que Deus está permitindo tudo isso,
como juízo, mas um Deus que é extremamente justo, juiz da sua vontade. Ele é plenamente misericordioso, compassivo em Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro está dizendo que assim também como homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito, assim também as Escrituras revelam a vontade e a verdade de Deus. Nós precisamos dessa verdade nos nossos corações. Os homens têm revelado na sua pequenez muitas vezes coisas que não são verdadeiras, mas Deus não. Tudo aquilo que Ele revelou, a história, a palavra, as Escrituras, como conjunto dos livros do Novo e do Antigo Testamento, tem comprovado que são verdades eternas, que jamais passarão. Então nós precisamos entender isso sobre essa questão de que as verdades, às vezes os homens podem falar dela ou delas, conforme as Escrituras, mas elas, as vozes dos homens, o falar dos homens, não traz verdade alguma se o Espírito de Deus não estiver movendo este coração, esta mente e este escrito conforme a palavra de Deus. Então as Escrituras revelam a verdade de Deus. O próprio Senhor Jesus disse dele: eu sou a verdade e a vida. Eu sou a verdade e a vida. Precisamos entender isso. Então, meus irmãos, como nós podemos concluir rapidamente esse ensino do apóstolo Pedro? Nós podemos concluir que nós precisamos exatamente fazer isso que ele diz, que nós devemos dar crédito, nós devemos ouvir o dizer, o testemunho dessas escrituras. Nós precisamos atender essa escrita, porque é como a lamparina que vai nos dar luz. É muito interessante. Qual é, então, a verdade das Escrituras? Primeiro, a verdade das Escrituras, ela é uma verdade escrita, a Bíblia. Em qualquer idioma, em qualquer lugar que ela é escrita, ela está dizendo da mesma verdade, apontando para Jesus, o Filho de Deus, o Filho amado, aquele que virá uma segunda vez. Segundo, as Escrituras dão testemunho da verdade. O Antigo e o Novo Testamento vão apontar para a verdade, que é Jesus, a encarnação do amor de Deus por nós. Terceiro, a luz das Escrituras ilumina a verdade, ilumina o próprio Senhor Jesus. E este é um trabalho do Espírito Santo aqui nas Escrituras. O ministério dele é iluminar, é apontar, é focar Jesus. E em quarto lugar, as Escrituras revelam a verdade divina. Quando fala a Escritura revela, eu lembro como exemplo de quando era feita as fotos daquelas máquinas que o fotógrafo enfiava a cabeça dentro da máquina, da câmera fotográfica, e ali batia a foto. E depois eles tiravam um rolinho de filme, e nesse rolinho era tudo escuro. E daqui a pouco eles passavam em uma água com produto, e ia revelando. Exatamente esse era o nome, revelação. Ia mexendo, ia movendo, ia voltando, e aí vinha a transparência, vinha a figura, vinha a foto, vinha a revelação de quem era que estava na foto. A mesma coisa acontece aqui nas Escrituras, na Palavra de Deus. Deus, pelo Espírito Santo, usa homens que são os fotógrafos, aspas, e eles, pelo mover do Espírito, começam a passar esta verdade pelo crivo da vontade de Deus, pela vontade de Deus, pela graça do Senhor Jesus e pela iluminação do Espírito.
E aí, qual que é o resultado? Esta revelação é a própria palavra de Deus, são as Escrituras, Antigo e Novo Testamento. E qual é a foto dessa Escritura? É o Filho de Deus, é Cristo Jesus, revelado, glorificado como no monte da transfiguração. E assim nós somos, em Cristo Jesus, nova criatura, se nós aceitarmos esta revelação e a salvação e a unção do Espírito, porque precisamos nascer de novo do alto e da água, desta revelação, que é a própria vontade de Deus pela sua palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, te louvamos pela tua palavra santa. A tua palavra, Pai amado, ela passa pela boca dos homens, mas elas são palavras vindas do Senhor, movidas pelo teu Espírito e para a glória do Senhor, pela a glória do Senhor Jesus, como teu Filho amado. Então, Pai, que nós possamos entender esta palavra, aceitar esta palavra, pregar esta palavra, viver esta palavra, estudar esta palavra, Pai amado. Ó Pai, que nesses dias que nós estamos com mais tempo, que nós tenhamos estudado esta palavra e que nós venhamos a estudá-la mais ainda como teu povo. Abençoe o teu povo, abençoe a igreja Alphaville, abençoe todas as igrejas, Pai amado, abençoe as nossas famílias, os teus filhos, os pastores, as famílias dos pastores. Ó Pai, abençoe os nossos governantes, em nome de Jesus. Amém.